Bem, meninos, vamos para mais uma aula, né, de fisiologia. Eu queria só salientar aqui no começo da aula que a gente vai falar sobre a fisiologia do sistema cardiopulmonar ou respiratório. A fisiologia respiratória ela é bem complexa, ela tem várias coisas a serem discutidas, várias etapas. Só que eu foquei em um determinado ponto, tá? Para deixar a aula mais fácil de entender e para focar no que em um ponto único, tá? Como é o curso de vocês em nutrição, não necessariamente precisa que seja abordado todos os tópicos, tá? Então ficou uma aula bem resumida e bem focada, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a fisiologia do sistema respiratório, né? Tá? Então, quando a gente fala de sistema respiratório ou cardiopulmonar, ele envolve quatro processos, né? E diversas estruturas que são os seus órgãos. Então, que processos são esses? O primeiro é chamado ventilação pulmonar. Então, a gente tem visto muito na televisão aí, por causa do vírus, né, do coronavírus, falando-se em ventiladores pulmonares. Alguns hospitais estão sem ventiladores, né? Por que que eles não falam respiradores? Algumas pessoas até falam, mas o correto é ventilação pulmonar. Por que ventilação? Porque o ar entra, o ar sai. O ar entra, o ar sai. É uma circulação de ar dentro do seu corpo. Então está ventilando dentro dos seus pulmões. O outro processo é a difusão pulmonar. Isso aí é o que acontece lá no alvéolo, que a gente vai falar lá na frente, e foi justamente esse tópico da fisiologia respiratória que vai ser abordada nessa aula. Pela difusão pulmonar, vai acontecer aí a troca gasosa, né, de gás carbônico por oxigênio. E esse sistema ele tem a função de transportar os gases, tanto para dentro quanto para fora, tá? E a troca capilar é já nos alvéolos e nos tecidos, depois que for trocada no pulmão. Aqui tem um esqueminha mostrando o pulmão. O pulmão, quando o ar entrar trazendo oxigênio, vai levar a molécula de oxigênio para a hemácia. Na hemácia tem uma proteína que é extremamente importante para que aconteça, né, o transporte do oxigênio, que é a chamada hemoglobina. Quando o oxigênio chega no sangue, ele vai para o coração, pelas veias pulmonares, e o coração vai se encarregar de bombear aqui pela aorta para os diversos tecidos e células do corpo, que por sua vez o oxigênio vai entrar dentro da mitocôndria da célula, que é a organela que é responsável por produzir energia. Quando ela faz a reação entre oxigênio e glicose, o resultado vai ser. Então, os pulmões eles são responsáveis pela oferta de oxigênio, né, para as células do corpo. As células são como se fossem pequenos motorizinhos que fazem o nosso corpo funcionar. E os pulmões são como se fossem refinarias, retirando do ar o oxigênio e levando para as células, né, fazendo com que os cheguem nas células. É importante lembrar que no nosso ar, o ar que a gente inspira, ele não só tem oxigênio, ele tem outros gases também, ele tem nitrogênio, ele tem outros gases, mas o nosso corpo ele refina, ou seja, ele separa, porque a gente só usa mesmo para o processo respiratório o oxigênio. Então, os pulmões eles funcionam todos os minutos da nossa vida. Eles contraem e relaxam milhares de vezes ao dia e nós respiramos aproximadamente 17 mil vezes por dia. Nesse processo todo, né, de inspirar e expirar, o ar ele é filtrado, o ar é aquecido, ele também é umedecido. Então, quais são os fatores que influenciam a capacidade pulmonar? A genética, o ambiente, quanto mais alto for o local, né, maior a altitude, menos oxigênio, mais dificuldade de respirar.
O próprio condicionamento físico, se uma pessoa que faz atividade física ou um atleta consegue inspirar e expirar grandes capacidades de oxigênio, de ar dentro do pulmão, diferentemente de uma pessoa que como que chama? Fugiu a memória agora. Sedentária, que não faz atividade física, a capacidade dela é menor, ou seja, o pulmão ele não se adaptou a se encher mais. E tem outros fatores. Então vamos primeiro começar aqui fazendo uma geral sobre a anatomia do sistema respiratório. Então ele se estende da boca até os alvéolos, né? Ou seja, a boca está na cabeça, ou a boca, desculpem, o nariz, fossas nasais, eles estão localizados na cabeça e vai até o tórax lá no pulmão e alvéolos. A boca não faz parte. A gente pode também inspirar pela boca, mas via de regra é o nariz, tá? A boca não entra diretamente, só indiretamente. Então a gente tem aqui nariz, as fossas nasais lá dentro, laringe, ou faringe, laringe, traqueia está aqui, brônquios e bronquíolos. Próprio pulmão e não pode esquecer do diafragma, que ele é um músculo extremamente importante para esse processo acontecer. Então esse sistema é dividido em duas partes, porção condutora e porção respiratória. A porção condutora são todos esses aqui, ó, nariz, nasofaringe, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, tá? E a porção respiratória são os alvéolos. Vamos falar um pouquinho de cada um. A faringe é a cavidade comum ao sistema respiratório digestório. Ela é essa região aqui atrás, é como se fosse uma parte do tubo respiratório que fica entre a região posterior das fossas nasais e a laringe, tá? A laringe já é aqui, né, o encontrozinho entre a faringe e a traqueia. A laringe tem uma tampinha, que não é uma tampinha, né? É uma estrutura cartilaginosa que fecha a traqueia, fecha a laringe quando a gente está consumindo alimentos ou líquidos, tá? O esôfago fica para trás, então para que a comida não caia diretamente no esôfago, a epiglote, que faz parte da laringe, ela fecha. E enquanto a gente está engolindo água ou líquidos ou sólidos, podem perceber que a gente para de respirar, a gente não respira, né? Olha aqui, ó, a laringe, né? Aqui tem a glote, a epiglote é essa tampinha, o esôfago está atrás. Então, quando a gente está comendo ou bebendo, essa tampinha aqui, ela fecha e cobre e obstrui, né? Fecha a laringe para que não entre comida por aí e a comida cai por aqui. Aqui na laringe a gente vê aqui ó, essa bordinha que são as cordas vocais, que hoje é chamado de pregas vocais. Aqui são cartilagens que fazem parte da laringe e tem músculos ao redor que fazem com que ela se movimente, abrindo e fechando. Quando a gente inspira, né, essa estrutura ela abre bem e quando a gente expira, ela fecha. Então ela fica abrindo e fechando. Tá, deixa eu falar uma curiosidade. A fala, né, o som da fala é nada mais nada menos que o ar vibrando nessas pregas vocais aqui. E como ele vibra, faz com que a gente emita sons. A traqueia é o tubo cartilaginoso formado por anéis cartilaginosos, né? Ela lembra muito aqueles caninhos que ficam na parede por onde passa o fio. São chamados de conduítes. Também lembra aquele tubo da máquina de lavar que expulsa a água da máquina de lavar. Então a traqueia aqui é toda formada por anéis. Dentro dela ela é revestida por muco e por cílios, como a gente está vendo aqui. São pequenos cíliozinhos que aderem às impurezas que por acaso consigam atravessar através do nariz. A traqueia, quando ela chega na região aqui do pulmão, ela se divide em duas, uma bifurcação, que formam os brônquios. E os brônquios, por sua vez, aqui dentro, ó, são ramificações, os bronquíolos são ramificações dos brônquios. Então tem traqueia, bifurcação, duas, brônquios, ramificações em vários são os bronquíolos. Porque a molécula de oxigênio tem que chegar em toda a estrutura do pulmão
para poder chegar ao sangue e assim chegar às células do corpo. Então aqui tem uma outra ilustração, né? Laringe, traqueia, brônquio. O brônquio é quando penetra no pulmão. E aqui tem brônquio principal, brônquio secundário. As ramificações bem fininhas são os bronquíolos que terminam lá nos alvéolos, ó. Digamos que toda a parte de todas as estruturas do sistema respiratório, a mais importante é essa que fica no final, são os alvéolos. São neles que acontecem a troca gasosa e é sobre eles que a gente vai falar mais, o nosso foco dessa nossa aula. Mas antes, aqui está o pulmão. Vamos falar sobre uma membrana que reveste o pulmão, que é essa pelezinha aqui, ó, tá? Observem que ela tem essa parte externa. Aí ela vem, contorna o pulmão, faz uma voltinha aqui, ó, e agarra no pulmão. Isso é chamado de pleura. A pleura é uma membrana serosa, né, grossinha, que reveste o pulmão, mas entre a pleura e o pulmão tem um espaçozinho, ó, que é a cavidade pleural, cavidade pleural. Então, quando o pulmão ele infla, né, porque ele vai encher de ar, quando você inspira, o pulmão basicamente toca na pleura. Mas quando a gente expira, botando o ar para fora, o pulmão encolhe, aí sobra esse espaço. Então aqui dentro tem uma cavidade, que é a cavidade pleural. Aqui dentro tem um líquido, que é um líquido pleural, que é um líquido lubrificante, extremamente importante para que haja a inspiração e expiração, porque ele controla, né? ele regula a pressão intrapleural. Então a pleura é extremamente importante porque ela produz o líquido pleural, que por sua vez garante com que a pressão intrapleural garante que o pulmão consiga inflar e diminuir, tá? Essa imagem aqui da mão é só para fazer uma ilustraçãozinha de como seria a função da pleura. Então imagine que isso aqui é um balão, esses balões que a gente enche de festa, tá? Você enche ele de ar. Imagina que a mão aqui, ó, é o pulmão. Se você pegar um balão e empurrar com a mão, claro que ele pode vir a estourar, mas se ele não estourar, o que vai acontecer? Você vai fazer com que uma parte do balão toque na outra, não é? Então é como se fosse uma parte da pleura, que é a pleura parietal, que é a de fora, que seria essa. E a de dentro aqui, ó, que fica mais ligadinha ao pulmão, é a pleura visceral. Então quando o pulmão infla, ele meio que empurra. É como se fosse um regulador da pressão mesmo, tá? E lá dentro, nos bronquíolos, a gente tem o que a gente conhece como árvore brônquica. Por que árvore brônquica? Porque tem tanta ramificação que lembra de fato uma árvore. Se vocês pararem para pensar, né? Tem um monte de galhinhos. E aí tem os bronquíolos que vão se afunilando, ficando cada vez menorzinhos, né? E aí forma essa árvore brônquica aí, ó. Tá vendo? Então, lá no final dos brônquios, dos bronquíolos, novamente, a gente tem os alvéolos, que a gente chama de zona respiratória, que é a zona onde acontece a troca gasosa, ok? Como lá acontece a troca gasosa e os gases, né, tanto oxigênio como CO2, vão circular pelo sistema circulatório, os bronquíolos são revestidos por capilares sanguíneos, que também cobrem todos os alvéolos, tá? Um contato com os alvéolos. Se eu pudesse dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando, sabe aqueles cachos de pitomba da feira que ficam envolvidos por um saquinho amarelinho, que na verdade não é um saquinho, é uma redezinha amarelinha. Então é como se fosse, o alvéolo é como se fosse aquilo, e a redinha amarelinha é como se fossem os capilares sanguíneos. A diferença é que aqui o alvéolo está vazio e o oxigênio entra, fica dentro dessas bolinhas que são câmaras de ar, né, vazias, e o oxigênio atravessa o alvéolo, entra dentro do capilar sanguíneo e é levada para a circulação. É levada e é trazida, é levada e é trazida. Vou mostrar mais detalhadamente isso ao longo dessa aula. Então, os alvéolos são bolsas de ar, são bolinhas de ar aqui, ó, bolsas de ar ricamente vascularizadas. Por que ricamente vascularizada? Nessa imagem a gente vê, ó,
Então aqui estão os alvéolos, tem aqui veias ligadas a eles e arteríolas ligadas a eles, né? Capilares venosos e capilares arteriais. Então, quando o oxigênio entra aqui, ou o CO2, dentro do alvéolo, ele vai fazer esse transporte. Ele vai sair do alvéolo e vai para o capilar. Tá? O nome desse processo que acontece dentro do alvéolo é hematose. Como é no pulmão, é hematose pulmonar. E o que é hematose é a troca de gases, porque isso vai transformar o sangue venoso em sangue arterial, se for trocado CO2 por O2. Então aqui está como se fosse uma bolinha desse alvéolo. O azul é o sangue venoso, trazendo CO2. O vermelho é sangue arterial, o vermelho é sangue arterial, que agora está com oxigênio. Tá, mas por que nesse meio aqui teve uma divisão? Porque digamos que nesse meio aqui o CO2 entrou dentro do alvéolo e o O2 saiu do alvéolo, entrou no sangue e seguiu o caminho. Mais ou menos assim, ó. Isso aqui são os alvéolos, né? Todos cobertinhos por vasos. E aqui estão os vasos que vão levar e trazer o sangue. Novamente aqui, ó. Quando o sangue vem do corpo lá, vai para o coração vai e manda pro pulmão. No pulmão vai vir aqui para os alvéolos, ó. Tá? Então o sangue aqui está azul nessa imagem, identificado por azul, para ilustrar que ele é sangue sujo, ele é sangue com CO2. Dentro do alvéolo, o sangue vai sair, desculpa, o CO2 vai sair do sangue e vai entrar dentro do alvéolo e vai subir. E o alvéolo vai receber o oxigênio e vai enviar para dar o sangue. Okay? A hematose. Eu falei agora há pouco sobre hematose pulmonar, vamos falar sobre hematose celular. Uma vez que o oxigênio chegou lá no sangue, né? Ele vai ser distribuído do pulmão para o coração, aí o coração vai e bombeia para todo o corpo. E todo o corpo vai receber oxigênio, ou seja, todas as células. As células, por sua vez, vão receber oxigênio, vão realizar a produção energética junto com a glicose. O resultado aí vai ser gás carbônico, que é lixo, digamos assim, é sujeira. As células vão devolver o gás carbônico para a circulação sanguínea. E aí volta para o coração, vai para o pulmão e faz todo o processo de novo de limpeza. Essa troca que acontece na célula é chamada hematose celular. Ok? Então a gente tem a hematose pulmonar, que é a troca no pulmão, e a gente tem a hematose celular, que é a troca nas células. Lembre, a célula recebe o sangue com oxigênio, vai produzir energia reagindo com glicose, o resultado disso é energia, mas tem um lixinho, uma sujeira, que é o CO2, ela joga no sistema circulatório, que é carregado e vai limpar de novo lá nos pulmões. Eu falei sobre ventilação no começo, né? Ventilação é o movimento de gases para dentro e para fora dos pulmões e exige a coordenação pulmonar, né? Ou a coordenação muscular de contração, relaxamento do diafragma e dos músculos que estão ao redor da caixa torácica. Mas não é somente a contração muscular, tem que lembrar que o pulmão ele tem uma capacidade elástica e isso aí é que importa também. Então vamos falar um pouquinho sobre a função da mecânica respiratória, que é inspirar e... A inspiração ela é um processo ativo, ou seja, os músculos contraem, eles fazem força para puxar o oxigênio. Você puxa, né? Quais são os músculos que fazem esse papel? O diafragma, que é esse aqui de baixo, os músculos intercostais internos e externos, que são os que ficam revestindo a caixa torácica. Então, é um processo ativo porque você faz força, existe uma força feita por eles, uma contração. Os músculos intercostais internos são esses aqui, ó. Aqui a gente está vendo as costelas. Então, imagine que por dentro das costelas ela está cobertinha por dentro das costelas não, por dentro da caixa torácica ela está coberta por músculos e por fora. Claro que nessa imagem a gente está vendo as costelas, mas no corpo da gente as costelas não são visíveis assim quando você abre. Elas estão cobertas por uma camada de músculos que, como está por fora aqui, seriam os intercostais externos e o que revestem por dentro os intercostais internos. Eles, junto com o diafragma, fazem com que a caixa torácica e os pulmões se movimentem, tá? Então esse movimento faz com que aconteça inspiração e expiração, principalmente
inspiração, porque na contração é inspiração. Depois que se contrai o ar, o que acontece é a expiração. A expiração é um processo mais passivo do que ativo. Por quê? Porque quando você puxa o ar para dentro, não precisa fazer força nenhuma para o ar sair. Automaticamente ele sai, não é? E ele sai porque é um processo automático. Então é porque uma vez que teve uma contração dos músculos para fazer o ar entrar, logo em seguida vem um relaxamento dos músculos. E esse relaxamento vem seguido também da retração elástica do pulmão. Então pode tentar fazer aí, ó. Quando você puxa, você faz meio que uma forcinha. Quando você solta, é meio que relaxando, ele só sai. É passivo esse processo, ok? Durante o processo de inspiração e expiração, há uma diferença de pressão dentro do pulmão. Quando a gente puxa oxigênio para dentro, que infla o pulmão, a pressão diminui. Quando você solta, a pressão aumenta. Só que no intervalo entre a inspiração e a expiração, que é um intervalo super rápido, a pressão intrapulmonar, né, dentro dos alvéolos, no meio aqui, ó, entre a inspiração e a expiração, ela se torna igual à pressão atmosférica, que é de 760 miligramas de mercúrio. Então aqui no meio, entre inspiração e expiração, que é um processo extremamente rápido, a pressão fica igual à pressão atmosférica, tá? Mas quando a gente inspira, a pressão da pleura, da cavidade pleural, fica negativa, fica bem menor do que a pressão atmosférica. Então, na pressão atmosférica, entre a inspiração e a expiração, a pressão fica igual à pressão atmosférica, só que na inspiração a pressão diminui, na expiração a pressão aumenta, ok? E aí, quais são os eventos que ocorrem durante a inspiração? A contração do diafragma e dos músculos intercostais. Logo em seguida, o volume da caixa torácica aumenta, né? Pode observar que aumenta. A pressão intrapleural fica mais negativa, fica menor. E aí isso faz com que o pulmão cresça. Há um crescimento, uma expansão pulmonar, fazendo com que tenha uma pressão intrapulmonar negativa, ou seja, diminui. E aí o ar só entra. Porque agora tem mais espaço, ele é em flow, tem mais espaço. E o transporte, né, acontece por difusão pulmonar. Tá? A troca gasosa nos pulmões, lá dentro, nos alvéolos, acontece por difusão pulmonar. Então, quais são as funções? Repor oxigênio e remover CO2. Então, isso aqui, essa figura, é ilustrando um alvéolo todo cobertinho por capilares. E aí foi feito um corte aqui, ó. Esse corte mostra o alvéolo por dentro. Faz de conta que você cortou ele e está mostrando uma parte. Então aí está mostrando ele por dentro, né? Todo formado por célulazinhas. Esses espaços aqui são os vasinhos, que como você cortou eles aparecem. E se vocês observarem, aqui está representando o alvéolo, esse espaço. Aqui está representando a paredezinha aqui, ó, essa paredezinha. E aqui está representando dentro do sangue, que no caso é hemácia. O que acontece? A molécula de oxigênio está dentro do alvéolo, aqui dentro, e ela vai atravessar a parede para chegar aqui, ó, dentro desse capilar, dentro desse capilar, dentro desse capilar, para que haja a troca, né? Esse processo é chamado de difusão. Tanto o oxigênio como o CO2, o gás carbônico, atravessam o capilar através dessa paredezinha chamada membrana respiratória, entram e saem do alvéolo. Antes, deixa eu só fazer uma explicaçãozinha sobre o que é difusão. Difusão, eu coloquei essa imagem aqui, faz de conta que aqui é uma membrana de uma célula. Então, se vocês observarem, tem moléculas atravessando a membrana. Umas saem, umas entram, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma membrana, moléculas fora, moléculas dentro. Então, o que acontece? Moléculas de fora entram, tá vendo? E moléculas de dentro saem. Então, difusão pulmonar é basicamente a passagem de moléculas de um lado para outro, sendo que é sempre do meio mais concentrado, olha que aqui tem muito mais moléculas, para o meio menos concentrado. Então, daqui, ó, vai passar, tá vendo? Então, no caso da difusão pulmonar, lá no alvéolo, qual é a função? Por que acontece? Para reabastecer o suprimento de oxigênio no sangue. Então, você puxou oxigênio,
ele vai entrar no alvéolo, do alvéolo vai para o sangue. Segundo, o que sai do alvéolo é para remover o dióxido de carbono do sangue venoso. O terceiro, na difusão pulmonar, isso acontece através de uma fina membrana respiratória, que a gente vai ver um pouquinho ainda sobre ela, e os gases são permutados através dessa membrana e vice-versa, tanto entrando quanto saindo. Só que a difusão pulmonar acontece de acordo com a pressão parcial de cada gás, tá? Cada gás tem uma pressão própria, específica. Oxigênio tem uma pressão, CO2 tem uma outra pressão. Como a difusão acontece do meio mais concentrado, de maior pressão, para o meio menos concentrado, de menor pressão, o gás que tiver maior pressão é que vai passar primeiro. Digamos que ele empurrou, tá? A capacidade de difusão do oxigênio aumenta quando ao sair do repouso para o exercício. Claro, se você está fazendo exercício, você vai precisar de mais oxigênio no corpo, então vai ter muito mais difusão de oxigênio para o sangue e depois para as células. Então aquele cortezinho que eu fiz lá do alvéolo, está mostrando ele aqui por dentro. Então aqui é o alvéolo, tá? Aqui seria o capilar sanguíneo. Então a gente tem aqui o capilar sanguíneo, que aqui está como célula endoteliar capilar. A membrana respiratória, que é este espaço. O espaço entre o vaso sanguíneo e o alvéolo é chamado de membrana respiratória, porque é através dela que vai acontecer a troca gasosa. Dentro dos alvéolos tem um fluidozinho chamado surfactante. Esse surfactante ele é lipoproteico e ele evita que o alvéolo cole, ele feche e colabe, né? O alvéolo tem que ficar sempre abertinho. Isso aqui é uma órgão célula alveolar, tem linfócitos, tem células alveolares escamosas ao redor e tem macrófagos, que são do sistema linfático, né? Sistema linfático não, desculpa, sistema de defesa. Então a gente tem aqui, novamente, o bronquíolo. No final do bronquíolo tem os alvéolos, todo cobertinho aqui ao redor por capilares sanguíneos. Então vamos pegar aqui como se você tivesse pego só um pedacinho para ver como fica. Então, ó, do jeito que eles ficam grudadinhos aqui, a gente tem aqui um capilar sanguíneo e o alvéolo. Então no capilar sanguíneo não passa o sangue com as hemácias. Então enquanto as hemácias estiverem passando, o que ela estiver trazendo de sujeira, que é o CO2, ela vai devolver para dentro do alvéolo. E o que você inspirou de limpo, o oxigênio, vai entrar. Então é exatamente nessa hora que acontece a troca gasosa. Imagine aí um metrô lotado, né, lotado. E aí toda vez que o metrô para numa estação, quando ele para, que as portas abrem, não entra gente e sai gente, e depois ele segue a viagem, pronto. Faz de conta que esse capilar sanguíneo aqui, junto com as hemácias, são o metrô. O oxigênio e o CO2 são as pessoinhas. Então, o capilar é o metrô, o oxigênio e o CO2 são as pessoinhas e o alvéolo é a estação. Então, toda vez que o metrô passa pela estação, que ele abre as portas, entra e sai. Então, aqui vai sair do sangue o CO2, vai entrar no sangue o oxigênio e o metrô segue o fluxo. Ok? Espero que tenha dado para entender essa minha analogia. Então aqui a gente tem os capilares, ó. E aí o sangue fluindo ao redor dos capilares que estão aqui, ó. Tá vendo? Então o sangue vem, passa lá na estação, que é os alvéolos. As hemácias vão fazer a troca, né? Do CO2 para o O2. Então só fiz aqui aumentar para ficar um pouco melhor. Então, alvéolo, cortou aqui capilar, aqui é representando dentro do capilar, aqui é representando dentro do sangue, e esse meiozinho aqui, ó, é a membrana respiratória. Então, como é que acontece? Desse jeito, ó, tá vendo? Então, enquanto o sangue passa no capilar, as moléculas de oxigênio entram e as moléculas de CO2 saem. Ficou um pouco embaçado porque eu estiquei a figura, mas eu acho que dá para entender, né? O oxigênio está representado pela bolinha branca mais clarinha e o CO2 pela bolinha mais escura. Então, observe que a bolinha escura passa para dentro para poder ser eliminada na expiração
e a bolinha branca acabou de entrar pela inspiração. Então vamos ver aqui novamente um processo de difusão pulmonar. Isso aqui é representando o alvéolo, esse espaço aqui. Aqui é representando o capilar sanguíneo. Como a pressão do oxigênio na vinda, né, no sangue venoso, é menor, é 40 mg de mercúrio, e a do CO2 é um pouquinho maior, o que é que acontece quando ele passa por aqui? Lembre, difusão é do gradiente de maior concentração para o de menor. Então, o CO2 não está maior aqui, então ele é empurrado para dentro. Mas quando você está inspirando, que o ar entrou aqui, a pressão dentro do alvéolo do oxigênio é maior, olha só, é de 104 mg de mercúrio. Então o que, é que vai acontecer? O oxigênio tende a atravessar, porque aqui a pressão é maior dentro do alvéolo. Então o que, é que acontece? Ele vai empurrar, ele vai atravessar para cá, tá? Mas o transporte de oxigênio só acontece, como eu já tinha falado lá no comecinho, por causa da hemoglobina. A hemoglobina eu costumo chamar de colinha. É uma proteína, claro, mas faz de conta que nas hemácias tem uma colinha lá no meio. Então, quando a molécula de oxigênio atravessa o capilar, que ela fica na hemácia, faz de conta que a hemoglobina está lá e agarra ela, como se fosse um cinto de segurança. E aí, uma vez que a molécula de oxigênio está aderida à hemoglobina e está aderida à hemácia, pronto, ela agora vai ser levada para as diversas partes do corpo. Se não houver a hemoglobina, não vai ter a adesão do oxigênio à hemácia e o sangue não vai carregar o oxigênio. A hemácia não vai carregar o oxigênio. Tá? Então, a hemoglobina é muito importante para a capacidade carreativa, ou seja, de transporte do oxigênio no sangue. 1 grama de hemoglobina carrega 1,34 ml de O2. E aí, 100 miligramas de sangue tem 14 a 18 miligramas, a 14 a 18 gramas de hemoglobina, mulheres 12 a 15. Então, 100 ml de sangue vão carregar 16 a 24 ml de O2, tá? Importante lembrar que o treinamento, né, a atividade física, ela afeta diretamente o transporte de oxigênio para o músculo. Porque quanto maior a necessidade de oxigenação por causa da atividade física, maior a necessidade de oxigênio, maior acontece o processo de difusão pulmonar. Tá? Então, eu vou falar só para ir finalizando a aula, falar sobre um pouquinho sobre doenças respiratórias, né? Então, cancro pulmonar acontece nas células que revestem o pulmão quando elas engrossam, tá? E aí podem causar como se fossem pequenos carocinhos, calombinhos. Bronquite é uma doença inflamatória, tem alguma inflamação nos brônquios. Pneumonia e tuberculose, as duas são causadas por bactérias, tá? A diferença é que a pneumonia pode ser com vários tipos de bactérias e a tuberculose tem um bacilo específico que é o bacilo de Koch. Eu não esqueci da asma. A asma é uma doença no qual os brônquios e os bronquíolos eles contraem tanto que eles ficam bem fechadinhos, dificultando a passagem do oxigênio. Tá? A asma não é causada por bactéria nem por vírus. É apenas uma doença que às vezes é hereditária, no qual há uma contração nos bronquíolos e impede a passagem de oxigênio. Aqui, então, aqui, ó, pulmão de um fumante, pulmão normal, o alvéolo de uma pessoa que fumou a vida toda e desenvolveu efizema, né? Como o alvéolo é importante para acomodar as moléculas de oxigênio e fazê-las entrarem no capilar, é aqui que acontece a hematose pulmonar, opa, nesse aqui que é o saudável, quando eles começam a ser destruídos, os alvéolos, isso vai interferir diretamente na troca gasosa a nível alveolar. Então a pessoa não vai ter uma difusão feita adequada. Geralmente quem tem enfisema pulmonar fica com aquela tosse seca, às vezes com dificuldade de respirar, né? E como eu falei no início da aula, nossa aula vai ser focada somente em difusão pulmonar, que é um dos processos, né, do sistema respiratório, que é o que eu quis focar nessa aula para vocês, tá? Então, para ir finalizando a aula, eu vou deixar aqui uma atividade de fixação. Vocês vão responder essas questões, tá? No caderno.
depois que responder essas questões no caderno, vocês vão tirar foto e mandar no ambiente virtual, tá? Quando colocarem no caderno, coloque o nome de vocês, a data do dia de hoje e enviem lá. Quando vocês enviarem, vocês confirmem comigo se eu recebi, tá bom? Basicamente é isso. Claro que o sistema respiratório jamais se resumiria a somente isso, mas as outras funções que são um pouco mais específicas e um pouco mais complexas, eu preferi focar nessa, tá bom? Até a próxima aula, gente.